Boa noite, paz seja convosco. Amado, Ele é o único, ninguém é como Ele, amém? Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 67 ao versículo 69, Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 67 ao versículo 69. Nós observarmos aqui, irmãos, no versículo 67, então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Então, este versículo, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, nós podemos observar e ver aqui que ninguém é como o nosso Deus, amém, irmãos? Ele é o único, Ele é soberano, glorioso, maravilhoso. Pai amado, obrigado, Senhor, por esta palavra viva, poderosa. Meu Deus, que esta palavra, ao ser ministrada, venha penetrar no profundo da alma, do coração, do espírito de cada irmão e de cada irmã. Que o Senhor possa falar com cada um de nós de uma forma profunda e sobrenatural. Meu Deus, que não seja o homem, mas que seja o teu Espírito, que é aquele que fala, que é aquele que se manifesta, que se move, que opera, que realiza, Pai, sinais, maravilhas e prodígios. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela vida de cada irmão e de cada irmã que está presente aqui hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Amém. Amém? Amado, pode sentar na presença de Deus. Eu, durante a tarde, a partir das 2 horas, fui ler, estudar e pesquisar e preparar alguma coisa. E então preparei ali uma palavra, mas já era um pouquinho antes das 7 horas, quando Deus falou comigo a respeito desta palavra, e eu quero compartilhar com você. Vou deixar aquilo que eu preparei para outro dia e vou falar hoje a respeito desse texto da palavra de Deus. Mas antes, irmãos, de entrarmos no versículo que nós preparamos, eu quero ver com você o contexto que começa a partir do versículo 60 em diante, do capítulo 6, porque aqui a palavra de Deus fala sobre os discípulos que se escandalizaram pelo fato de Jesus Cristo ter dito, afirmado ser Ele o pão da vida, o pão do céu. E se observarmos aqui, irmãos, a resposta da maioria destes discípulos foi de descrença. Aliás, nós temos aqui 2 tipos de discípulos: os descrentes, os falsos discípulos, e os verdadeiros discípulos, aqueles que creem. Os descrentes são mencionados a partir do versículo 60 até o versículo 65. E os crentes, aqueles discípulos que creem verdadeiramente, são mencionados a partir do versículo 66 em diante. Eu queria começar com você a partir do versículo 61, quando diz aqui, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Quando Jesus anunciou ser Ele o pão do céu, o pão da vida, esses homens se escandalizaram e murmuraram a respeito de Jesus. E eu estava fazendo, irmãos, algumas comparações quando eu li esse texto com o povo de Israel na terra do Egito, depois que saíram dali e foram para o deserto, e Deus enviou a eles o maná. Não é verdade? A Bíblia diz que
todos os dias o maná caía do céu. Era uma coisa assim, era um milagre extraordinário. E isso durou 40 anos. Mas diz a palavra de Deus que aquele povo, ele enjoou daquele pão, daquele maná. Enjoou. E eles então passaram a murmurar a respeito do maná, dizendo que estavam cansados, fartos daquele pão, e ainda disseram assim: tão vil, simples, tão simples. Apesar de que aquele maná podia ser trabalhado de várias formas, podia se produzir vários tipos de alimento com aquele maná. Mesmo assim, o povo se enfadou, o povo cansou daquele maná. E hoje eu vejo, irmãos, esta classe de discípulos que a palavra de Deus menciona, os descrentes, também enfadados, cansados, saturados deste Deus. Isso faz com que as pessoas saiam da realidade e passem a viver uma vida de devaneios, e isso traz murmuração e fere o coração de Deus de uma forma muito profunda. Irmãos, eu não posso falar sobre os verdadeiros discípulos se não mencionar os falsos, sabe? Não posso falar a respeito daqueles que amam e servem a Deus verdadeiramente sem mencionar aqueles que murmuram, aqueles que reclamam, aqueles que desistem, aqueles que abandonam, aqueles que largam. A Bíblia diz aqui, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eles murmuravam. Se você for ler lá no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 2, você vai ver Deus falando a respeito do maná. Estamos cansados, né? E eles pediram coisas diferentes. Nós, irmãos, Deus nunca proibiu da gente buscar o melhor. Você que está aqui nesta noite, você tem o dever de buscar diante de Deus o melhor. Porque a Bíblia diz assim: eu pedi e dar-se-vos-á. E ele disse: boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deus nos incita, Deus nos desafia, Deus nos motiva a pedirmos, a buscarmos, a batermos na sua porta. O que fere o coração de Deus não é o fato de nós buscarmos coisas novas. O que fere o coração de Deus é quando nós reclamamos daquilo que Ele tem nos dado. Um dia Ele disse para Davi, através do profeta Natã: eu te dei tudo o que você me pediu. E se você tivesse pedido coisas a mais, eu teria dado. O desejo de Deus é nos dar. Ele é Pai. Você que está aqui nesta noite, irmão, não seja limitado em pedir. Busque o melhor. Bata na porta de Deus. Clame a Deus. Ele disse: clama a mim, e eu vou te responder. Deus quer te dar o sobrenatural, mas o que nós precisamos fazer é ser agradecidos a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Como diz a palavra do Senhor: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios, porque é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Deus quer nos dar o melhor, irmão, mas nós não podemos esquecer de tudo aquilo que Ele tem feito. Não podemos nos esquecer. Se aquilo que você tem está te cansando, se aquilo que você tem está te enfadando, comece a pedir coisas novas, comece a buscar coisas novas, porque os céus estão abertos, o caminho está aberto. Deus tem coisas grandes e firmes para as nossas vidas. Busque, a palavra de Deus diz que todo aquele que busca encontra. Mas nós precisamos, irmãos, não... Olha, há pouco tempo atrás, Deus tinha
multiplicado os pães para aqueles homens, os peixes. O Senhor Jesus tinha alimentado aquelas pessoas, mas daqui a pouco o alimento diminuiu, e a palavra, ela veio de uma forma mais profunda, incisiva, poderosa, e as pessoas não estavam dispostas a ouvir a verdadeira palavra de Deus. As pessoas queriam, irmãos, era ser agraciadas, ser abençoadas, ser agradadas. E nós sabemos que as palavras de Deus são duras, mas elas produzem milagres. É interessante porque, se você observar aqui no texto que nós lemos, a partir do versículo 2, assim, que será, pois, se virdes, disse Jesus, o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava. Aí no versículo 63 ele fala: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Amém? Vida, diga vida, diga a palavra de Deus é vida. Você crê? Levanta as tuas mãos, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nós não estamos aqui para sermos enrolados, nós estamos aqui para sermos abençoados, amém? Porque esta palavra é viva, eficaz, poderosa. Então Jesus disse: eu não posso apenas agradar vocês, eu tenho que falar de vida. E viver traz dores, irmãos. Viver traz dores. Quantas vezes o médico mexe, aperta, está doendo ali. Opa, ainda bem, está vivo. Já viu o médico fazer isso? Eu vou espetar o teu pé com essa agulha. Se você sentir, é porque está vivo. Se você não sentir, é porque alguma coisa errada tem. Irmão, quando a palavra de Deus vem ao nosso encontro e a gente não sente o poder da palavra, é porque alguma coisa está errada na nossa vida. Mas quando a palavra vem e ela causa um impacto, uma mudança, algo diferente, algo sobrenatural, é porque nós estamos vivos. Amém? É porque nós temos sentimentos e pensamentos, e a unção de Deus, ela traz vida sobre cada um de nós, amém? Erga as tuas mãos, você que está vivo, diga: eu estou vivo, vivo, glória a Deus. Isso é tremendo, irmãos, é glorioso, é maravilhoso. Se você observar aqui o versículo 64, a Bíblia diz que Jesus conhecia aquelas pessoas. Diz aqui, contudo, disse Jesus, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem havia de traí-lo. Jesus sabia. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe aquele que crê, porque Ele sonda os nossos corações, irmãos. Somos o templo de Deus. No meio dos crentes há descrentes. Jesus conhece. Ninguém pode enganar a Deus. Ninguém pode mentir para Deus. Ele sabe tudo a nosso respeito. O salmista fala isso no Salmo 139, eu li isso no culto de oração, quando ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Oh, glória a Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Davi disse: o Senhor conhece a minha vida. O Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar. O Senhor me cerca por diante, por detrás, por todos os lados. Ele disse: Deus, para onde eu me irei da Tua presença, se os Teus olhos estão sobre todos os lugares? Ele sabe tudo.
Antes que o pensamento venha à minha cabeça, antes que as palavras venham à minha língua, à minha boca, Ele já sabe o que eu vou pensar, o que eu vou dizer. Ele é Deus. Ele é Deus. Como que eu posso enganá-lo? Como que eu posso mentir para Ele? Jesus disse: há descrentes no nosso meio. Há pessoas aqui que não crêem na minha palavra. É interessante que no versículo 65 ele diz: e prosseguiu, por causa disso é que eu tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Jesus disse que a fé é para todos, mas até a fé que é gerada em cada um de nós, ela é concedida pelo Pai. Quando eu olho para isso, eu entendo que não há livre-arbítrio, irmão. Eu entendo que muitos nasceram para a perdição, enquanto outros nasceram para a salvação. Nem todos serão salvos. É Deus que dá aquele a quem vai se salvar. Quando você lê o capítulo 1 ou o capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, irmãos, é uma coisa assim extraordinária. Eu gostaria que você estudasse em casa o capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 1 ao versículo 19, você vai ver aqui o que Deus fala através do apóstolo Paulo, quando diz assim: olha aqui, qual é, pois, a vantagem do judeu, qual é a utilidade da circuncisão? Olha como é profundo isso aqui, ó. Olha aqui, ó, muitas sob todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados ao oráculo de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Nunca. No versículo 4 diz assim, ó: de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz lume à justiça de Deus, ou luz, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, disse Paulo. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Se por causa da minha mentira ficam em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? Irmão, isso aqui é tão lindo, eu vou andar um pouquinho mais, porque é muito precioso. Aí ele fala aqui, ó: e por que razão diremos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? Condenação, esta é justa. Aí ele fala aqui, ó: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estamos debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma e fizemos inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Aí ele observa aqui no versículo 13: a garganta deles é sepulcro aberto, como a língua urdem, engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles tem cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria.
desconhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. O versículo 19 diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o dizem para que se cale toda a boca e todo modo, ou todo mundo seja culpado perante Deus. Ele está dizendo aqui, que Deus não faz acepção de pessoas, e que Deus não tem pessoas especiais, mas todos, através do seu pecado e da sua iniquidade, serão julgados. Deus não escolheu um povo para salvá-los. Irmãos, os descrentes não podem alcançar a eternidade de Deus. Não importa se é judeu, não importa se é crente, não importa que se está na igreja. Não é o fato de estarmos na casa de Deus que nos justifica para que sejamos salvos. O que nos traz a salvação é a nossa fé, é o nosso estilo de vida na presença desse Deus. Mas eu estou na igreja. A Bíblia diz que não é aquele que está na igreja que é salvo. A Bíblia fala que salvo é aquele que está em Cristo. É aquele que está em Cristo que é nova criatura. É aquele que crê na palavra de Deus que é nova criatura, irmão. Não é porque eles eram 12 os escolhidos de Jesus que todos eram salvos. Ali estavam os incrédulos e ali estavam também os traidores. A oportunidade, ela vem para todos, mas se confirmam aqueles que têm fé. Sabe, as pessoas falam assim que uma vez salvo, sempre salvo. Não é isso que a palavra de Deus diz. Então Jesus aqui no versículo 65 ele diz: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se não for enviado pelo meu Pai. Essa é a verdade, irmão. O mesmo capítulo 6, se você observar, lá atrás, um pouco atrás do versículo 37, olha o que diz aqui a palavra de Deus, o próprio Jesus dizendo: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Sabe por que você está na casa de Deus e na presença de Deus? Porque você é um presente de Deus para o Filho. Nós somos presentes. Assim como o Pai nos deu Jesus, Ele também nos deu a Jesus. Somos presentes. Foi o Pai que deu. Isso é tremendo. Só vai a Deus aquele que o Pai deu. Querido, é por isso que tem gente na nossa casa que não vai para Deus, porque o Pai não deu para Jesus. Somos bem-aventurados, porque somos presentes. Se você observar no versículo 44, Jesus fala aqui, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode ir a Jesus, se o Pai não der. Se o Pai não trazer, quem que acrescenta os que hão de se salvar? Apolo prega, Paulo rega, Deus dá o crescimento. Na oração sacerdotal de Jesus, Jesus falou: todos aqueles que o Senhor me deu estão comigo. Aleluia, irmão. Passe o tempo que passar, você vai permanecer com Jesus, porque você é presente de Deus para Ele. Jesus te deu, aleluia, Jesus te deu. Você é presente de Deus. Jesus conhece as nossas vidas, e é interessante aqui, porque os falsos discípulos, eles agem dessa forma, irmãos.
Se você observar aqui no versículo 60, diz: muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, diziam: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? São palavras duras. No versículo 66 diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Por que eles não andavam com Jesus? Porque não eram de Jesus. Porque não acreditavam. Irmão, quantas pessoas vão para a casa de Deus e desanimam e vão embora e nunca mais voltam? Sabe por quê? Porque são pessoas, primeiro, não foram dados a Cristo pelo Pai. Segundo, são descrentes, não são pessoas que vivem pela fé. Nem conhecem a razão da verdadeira fé. Porque a verdadeira fé, ela está impregnada na vida do justo, porque o meu justo viverá pela fé. Nós servimos a Deus pela fé. É por isso, irmão, que nós não acreditamos no natural e não vivemos as possibilidades desse mundo. Nós somos seres espirituais e acreditamos no sobrenatural. Acreditamos no mundo espiritual, nas coisas do espírito e não da carne. Aquilo que é absurdo na concepção humana é o que nós nos firmamos, nos agarramos e acreditamos. Por isso que disse Jesus: os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Aquilo que o mundo diz não tem jeito, para nós é vitória. Aquilo que eles dizem que é impossível, já é nosso no poder do nome de Jesus. Amém? Nós vivemos pela fé. Ai, pastor, por que o fulano não está mais com Deus? Por que o fulano foi para lá? Será que a culpa é as palavras duras? Porque na multiplicação dos pães eles estavam presentes. Na hora dos milagres eles estavam presentes. Na hora das coisas boas eles estavam presentes. Mas na hora de serem limpos, purificados e consolidados, eles foram embora. Ninguém pode viver de milagre, irmãos. Ninguém pode viver de milagres. Você está na casa de Deus não por causa de milagres. Você está na casa de Deus porque é presente de Deus para Cristo. Você está na casa de Deus porque você é adorador. Você está na casa de Deus porque você é servo. Não é por causa de milagres. Ah, mas eu quero cura, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo. Nós devíamos dizer: eu quero a Deus, eu quero Cristo na minha vida, porque se eu tiver Cristo, eu sou mais do que vencedor. Irmãos, olha a palavra de Deus. Quantas pessoas deixam de caminhar com Cristo? Porque são falsos discípulos. São pessoas que não conseguem servir a Deus, uma palavra dura. E olha que nesses últimos dias, muita gente vai apostatar da fé, irmão. Sabe? Timóteo fala sobre isso. Poucos suportarão a sã doutrina. Poucos suportarão a verdadeira palavra. Poucos. Diz a palavra. Poucos vão aceitar a palavra dura de Deus. A maioria sabe o que vai fazer, irmão? Ai, está pegando no meu pé. Ai, está me cobrando. A minha vida é só cobrança. Minha vida é só isso. Minha vida é só aquilo. Não sei o que tem. Sei que tem. Irmão, quem não quer ser cobrado, não vá para Jesus. Jesus disse assim: ó, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz de cada dia. Negue-se a si mesmo. Não é isso que ele fala? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Foi isso que ele disse para aquele cara que disse: ó Senhor, eu vou te seguir aonde quer que o Senhor for. E ele disse: olha, meu jovem, é o seguinte, ó. As raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem de reclinar a cabeça. Se você me seguir, você não vai ter lugar certo, não vai ter morada certa. Se você me seguir, você vai dormir um dia debaixo do conforto, um dia no relento. Quer me seguir?
Não existe purificação, não existe cura, não existe libertação, não existe transformação sem palavras duras. Não existe, irmãos. Com amor e carinho e motivação, ninguém é disciplinado. Com amor e carinho e motivação, ninguém é esculpido, talhado, trabalhado pelo Deus Todo-Poderoso. Deus tem poder de pegar a madeira bruta, madeira de acácia, cheio de nó, e Ele lapida, Ele farqueja, Ele molda, e Ele transforma numa arca, numa habitação, para Ele mesmo habitar. Mas isso dói. Tirar os nós traz dor. Às vezes tem umas verruguinhas. Estava cortando o cabelo, tinha uma verruguinha no pescoço. E o cara lá, o cabeleireiro, foi cortar, meu cabelo foi pelar o pescoço aqui, atorou a verruguinha. Sangrou. Aquilo não era para estar ali. Existem coisas que não é para estar na vida da gente, mas estão. Ele passou a lâmina, cortou. Ardeu, doeu. Mas ela desapareceu, nunca mais me incomodou. Existem verrugas na nossa vida, irmãos. Caroços que precisam ser farquejados por Deus. Isso traz dor, traz sangramento, mas Deus não faz isso para nos ferir, Ele faz isso para nos limpar e nos purificar. Deus precisa trabalhar na nossa vida, e nós precisamos da liberdade para Ele trabalhar, amém? O abandono daqueles homens a Cristo foi decisivo e definitivo. Foram embora, porque eram incrédulos, não porque Jesus desejasse isso, mas eles eram incrédulos. O problema não estava em Cristo, o problema não estava na igreja, o problema estava neles. Aí nós observamos aqui os verdadeiros discípulos. Porque a partir do versículo 67, nós lemos aqui quando Jesus disse: depois que todos aqueles foram embora, então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Porque o papo ali era: meu Deus, onde é que está o povo da igreja? Cadê aquele povo que as igrejas, que era lotada até a porta? Onde é que foi aquele povo? O papo ali era esse, irmãos. São coisas que nós às vezes levantamos. O que será que está errado com essa igreja, que o povo está saindo, irmão? A primeira coisa que a gente pensa é que é a igreja que está errada. São as mensagens que estão erradas. Onde é que está? Era isso que estava acontecendo naquele povo. E os discípulos vieram até Jesus dizendo: ô Senhor, o Senhor precisa mudar. Uma vez um cara falou para mim assim: isso aí, irmãos, estou pregando a palavra no altar de Deus. Uma pessoa falou para mim assim: pastor Adelar, você é um homem muito duro, pastor Adelar. Eu quero pedir uma coisa para você, para o senhor pregar mais sobre amor. Porque o que salva é o amor de Deus. Fala sobre amor. Às vezes a gente pensa isso. Mas Jesus disse: gente, eu estou fazendo a coisa certa. Eu quero mudar esse povo. Eu quero que esse povo cresça. Eu quero que esse povo seja um povo limpo, um povo salvo. Ah, Senhor, mas se o Senhor desse uma maneirada, não ficava melhor? Aí Jesus se encheu e falou assim: para aí. Vocês estão se doendo por eles? Qual é a paixão de vocês? Sou eu ou é eles?
Quem é que vocês estão seguindo? É eles ou sou eu? E Jesus disse: vocês acham que eu estou errado? Acompanhe-os. Mas o verdadeiro discípulo não vai embora, irmão. Só vai embora o falso. Só vai embora o incrédulo. Só vai embora o mentiroso. Porque o verdadeiro discípulo permanece. Porque Jesus disse assim, ó: vós sereis meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Jesus não disse que nós seríamos discípulos dele se fizéssemos o que nós quiséssemos. Ele disse: se você fizer o que eu te mando, você vai ser meu. Se você não fizer o que eu te mando, siga a tua vida. Jesus pergunta aqui aos 12: porventura quereis também vós? Aí, e eu aprendi uma coisa, irmãos. Às vezes tem alguns que permanecem, porque aí no versículo 68, Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Quando os meninos cantavam, ninguém é como tu. Às vezes eu penso assim, irmão, para quem? Porque aquele que vai, aquele que abandona, aquele que sai, para onde ele vai, irmão? Para quem iremos? Quem pode nos oferecer, ou já nos ofereceu o que Cristo nos deu? Sua própria vida. Quem nos libertou do império das trevas? Quem nos purificou? Quem nos curou? Quem nos salvou? Quem nos deu o seu Espírito? Meu Deus! Será que alguém pode concorrer com Jesus? Será que alguém pode dar a alguém algo maior e melhor do que Jesus pode dar? Pedro conhecia muitos deuses, porque ele ouvia falar dos deuses da Grécia, do Egito, dos amorreus, dos filisteus. Pedro conhecia, Pedro sabia quem era Hércules, Apolo, todos aqueles. Pedro sabia, irmãos. E Pedro sabia também quem era Jesus. Mas, irmãos, 2000 anos se passaram, e eu vejo como Pedro via. E se passar mais 2000 anos e Jesus não voltar, pessoas verão como nós estamos vendo hoje. Não existe concorrência entre Jesus e outro Deus, porque não há Deus melhor, e não há Deus maior, e não há Deus tão grande como o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Não há Deus. Para quem iremos nós, Senhor? Isto é, pode falar o que o Senhor quiser, pode dar laço do jeito que o Senhor quiser, mas nós vamos permanecer firme contigo. Pode vir o que vier, o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou. Nós vamos continuar, irmão. Isso aqui é lindo, porque é maravilhoso isso aí queima o coração da gente. Pedro disse: nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, não há outro. Não é Bar Jesus, não é esses outros que vêm no teu nome, é o Senhor, o nosso Salvador, o Cristo de Nazaré. É o Senhor. Olha, eu observo aqui, porque Jesus não ficou calado, hein? Olha o que Jesus fala. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o quê? O diabo. Mas, irmão, eu aprendi uma coisa: Judas só ficou para que a palavra de Deus se cumprisse. Só ficou. Jesus disse, ele referia-se a Judas, de Simão Iscariote,
porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Sendo um dos 12. Mas Jesus disse assim, pensa que vocês que estão aqui são todos santos? Não. No meio de vocês tem um Tomé que é incrédulo, tem um Judas que é um traidor. Jesus disse isso, irmão. Meu Deus. Talvez alguém diga assim, mas Jesus perdeu a oportunidade de ficar quieto. Porque ele continuou na mesma visão, no mesmo foco, falando a verdade. Porque a verdade que liberta, que purifica, que cura, que transforma. Um de vocês disse, um dia alguém falou assim, onde existem discípulos, sempre tem Judas no meio. Eu ouvi uma pessoa dizer isso. Não lembro quem foi. Você tem muitos amigos, mas no meio deles tem Judas. Você não sabe, porque ainda não chegou a hora. Mas quando chegar a hora do Judas te trair, ele vai te trair. Quando chegar a hora dele te vender, ele vai te vender. Quando chegar a hora dele te enganar, ele vai te enganar. Pastor, o que eu devo fazer para me livrar do Judas, irmão? É só Deus que separa as ovelhas dos cabritos. O joio e o trigo estão misturados. Mas uma coisa é certa. Os falsos discípulos não permanecem. O salmista disse assim, porque o ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Não. Ele tem um tempo. Quando vence o tempo dele, ele vai. Mas o justo, irmão, ele permanece. Nós estamos aqui porque nós cremos nesta palavra. Amém? E porque estamos conscientes de que não existe lugar melhor do que a presença dele. Pedro disse, nós deixamos tudo para te seguir. Amém? E aqueles que deixam tudo, de maneira nenhuma serão condenados ou lançados fora.